Caminho da espiritualidade, com a Calmérito da espiritualidade. Olá, irmãos, tudo bem? Hoje eu quero trazer um assunto bem especial para os irmãos, né? Muita gente tem algumas dúvidas com relação a isso que eu vou falar, crianças, né, com mediunidade desde cedo. Então, quando o espírito é para encarnar numa família, né, que ele é escolhido, sempre que é para nascer uma criança, ou é para ter uma doença, alguma coisa kármica grande na família, né, sempre, quase sempre, não pode dizer que é sempre uma regra, mas os espíritos desdobram à noite, né, na família, e conversam com elas, se elas aceitam aquela situação. Mesma coisa com crianças, né? Os espíritos desdobram e perguntam se a pessoa escolhe, se a mulher e o homem aceita aquela criança, né? Principalmente se for uma criança especial, se ela for vir com problemas, né, de saúde, problemas de locomoção. Então isso é bem... Tem que ser pessoas assim muito especiais que para aceitar, né, no plano espiritual uma criança, né? Porque é bem complicado, desprende muito tempo para cuidar, né, de uma criança que tenha algum problema de locomoção, tal. Então tudo vai sendo difícil. Então o espírito, quando ele se prepara para se ligar a um embrião, quando a mulher está grávida, né? Desde o momento da concepção, ele já começa a se ligar na mulher, desde o embrião. O embrião vai crescendo, né? Vai virando zigoto, vai crescendo, desenvolvendo, e o espírito vai cada vez mais diminuindo e se ligando, né, por laços, né? O seu perispírito vai se ligando ao corpo de carne e ele vai se ligando a essa criança até ela nascer. Quando que termina, bem dizer, essa encarnação? Quando que termina essa junção do espírito com o corpo dessa criança, né? Aos 7 anos, geralmente é quando termina a junção, né, do espírito com o corpo da criança. E durante esse tempo, como o espírito ainda não está totalmente acoplado ao corpo da criança, ele pode trazer algumas coisas. Existem alguns tipos de mediunidade, né? Mas principalmente mediunidade de prova, né? E mediunidade de luz, aqueles irmãos que não têm prova, não têm expiação e vêm para fazer alguma coisa no plano terrestre. Por exemplo, Jesus, né? Jesus não tinha karma, não tinha prova, não tinha nada, mas ele veio fazer um serviço. Então, ele tinha bastante mediunidade, né? Ele curava, ele expulsava os inconscientes do corpo das pessoas, né? Ele tinha dom de visão, ele via as coisas, né? Via quando a pessoa tinha uma doença e assim, tinha vários dons de mediunidade de Jesus, né? Mediunidade de prova e mediunidade para vir fazer alguma coisa, mediunidade de bênção, né? De vir desenvolver um trabalho espiritual aqui na Terra, né? A maioria dos seres encarnados que tem mediunidade aqui na Terra são mediunidade de prova. A maioria. Muitos, né? Todos os médiuns que nós temos aí, a maioria dos médiuns que nós temos aí, a maioria dos pastores, dos padres, as pessoas que têm vontade de trabalhar para Deus muito forte, a maioria dessa vontade é de prova, né? Porque em outras encarnações, em outras vidas, fizeram muito mal para as pessoas e é como se fosse uma misericórdia do plano espiritual. Para essas pessoas, o mundo espiritual faz com que essas pessoas venham e consigam trabalhar com a espiritualidade e ajudar muitas pessoas, né? Dom de cura, dom de expulsar inimigos, né? Ajudar, tudo quanto é mediunidade, tudo quanto é dom, né, que a pessoa tem, né? Um pastor que vai ler a palavra, né? Fazem muita libertação de doença, né? Um padre, um dirigente espírita, qualquer pessoa, né, que tem essa vontade de trabalhar por plano espiritual. Então essa criança, voltando lá à criança, né? Essa criança até os 7 anos ela tem
bastante janelas abertas do seu passado durante nela, né? Ela tem várias janelas abertas. Eu vou contar uma história de um livro que eu li, infelizmente eu não lembro o nome do livro. Eu ganhei esse livro de um amigo meu, foi onde eu comecei a me interessar pelas coisas espirituais. Hoje eu sou um universalista, né? Mas lá atrás que eu comecei, antes de 2014, mais ou menos, que eu comecei, acho que provavelmente devo ter ganhado esse livro e estudei o livro. E esse livro era de uma pessoa, né, de uma irmã, ela era judia e ela era psicóloga e ela tinha filhos, se eu não me engano ela tinha 3 filhos no livro. E um dos filhos, se eu não me engano, um dos filhos começou a ter visões do passado. Então diz ela que ele estava brincando com as outras crianças, de repente mudava de voz e ele não tinha 7 anos, criança assim com 4, 5 anos, né? Ele mudava de voz e começava a falar numa voz diferente, que quando ele tinha outra mãe, onde que as coisas que aconteciam com ele, que aquela não era a mãe que ele tinha no passado. Ela começou a ver, ela via isso e começava a se assustar, né? Pois a criança mudava de voz, mudava até o tom da vozinha dela, né? Só que na época que ela escreveu esse livro, não tinha muitos livros. Hoje em dia, se você procurar no Google, você vai encontrar vários livros, né? Que falam sobre mediunidade já durante a fase de criança, né? Ou até os 7 anos, o que pode ser. Tem muita literatura hoje em dia para ler, tem muita informação, tem muito vídeo para ver sobre isso, né? E ela por si só começou a estudar, começou a ir, começou a desenvolver, e nessas idas e vindas dela, ela começou a conversar com pessoas sobre a espiritualidade. E ela conversando com as pessoas sobre espiritualidade, e alguém chegou a falar para ela que isso era a situação de vidas passadas, né? Portas abertas, que até os 7 anos a mediunidade pode ter mediunidade de algumas crianças muito aberta, né? E ela começa a falar da vida passada dela, ela começa a ver espíritos, ela começa a ver pessoas que não estão ali, ela começa a ver coisas, sentir coisas, a falar coisas. Por exemplo, ela, se eu não me engano, nesse mesmo filho, num outro filho que ela tinha, ela estava passando uma ponte e falou assim, ó, foi nessa ponte que eu morri com a minha outra mãe. Daí ela, nossa. Então ela ao mundo espiritual, né, fez ela passar por várias situações quando ela tinha os filhos dela, para ela poder depois se tornar naquilo que eu vou falar para os irmãos. E ela foi estudando. Eu vou falar desse caso dessa criança. Ela tinha um dos filhos que ele tinha uma mancha no braço direito, braço esquerdo, no braço. E essa mancha era bem visível, né? E ele tinha muito medo de fogos de artifício. Toda vez que estava fogos de artifício, ele corria, ele tinha pavor de fogos de artifício. Mas é criança pequena, antes dos 7 anos. Não vou dizer a idade bem certinha, porque eu também já não lembro do livro, mas ele não tinha 7 anos ainda. E ela começou a estudar, começou a ver, e de repente ela começou a entender um pouco de regressão, de como conversar com as crianças, né? E daí ela aprendeu, e quando abria essa porta na vida do filho dela, né? Ou do outro filho dela que ela tinha, quando abria ela começava a perguntar, mas aonde que você está agora? Em que lugar que você está? Quando ele entrou nessa porta que abriu, que ele mudou até a vozinha dele, ele falou que ele estava no campo de batalha. E ele era negro, estava no campo de batalha, ele estava guerreando. Foi uma batalha nos Estados Unidos de 1800 e pouco, que tinha aqueles canhões que puxavam a cavalo, né? E ele trabalhava nessa parte da guerra, ele ajudava nos canhões, ele atirava de canhão, e os canhões eram puxados a cavalo. E durante os tiros, ele levou um tiro no braço e arrancou o braço dele fora. O tiro arrancou o braço dele, arrancou a parte da mão, vamos dizer que arrancou a mão dele fora. E ele ficou ali, ele levou mais tiros e saiu do corpo dele. Daí ele narra a história para a mãe, que ele estava na guerra,
E daí a mão dele começou a doer e ele não via mais a mão dele. Que não vai relatar que ele perdeu a mão, né? Ele não via mais a mão dele, de repente ele ficou leve, bem leve, quer dizer, ele faleceu, o espírito dele saiu do corpo, né? Que ele fala que ele ficou bem leve, e ele foi para a casa dele ver a esposa dele, porque ele tinha esposa e filhos quando saiu para a guerra. Então ele saiu do corpo, flutuou e foi para a casa dele. Chegando na casa dele, ele viu os filhos, viu a mulher, e ele ficou um pouco ali e foi arrebatado aos céus. Lá nos céus ele conta que ele ficou até ele começar a vir para reencarnar de novo como criança. E ele se via como criança e ele falava com Jesus, e ele falava, principalmente falava com Jesus, né? Que Jesus falava que ia colocar ele numa família e tal. Por quê? Porque a mãe dele teve essa coragem e começou a conversar com o filho, né? A gente precisa, vocês irmãos que têm isso, e muitas vezes a criança começa a falar sobre isso, você precisa conversar com o teu filho, você precisa dar, vamos dizer assim, dar corda, você precisa perguntar onde é que ele está. Viu, mas onde é que você está agora? Você é um homem ou você é uma mulher? Você está num carro? Você está no mato? Onde é que você está? Então essa criança, se tiver isso, ela vai começando a relatar. E depois que ela teve coragem e perguntou e fez uma certa regressão, que é um tipo de regressão, isso, né? Tipo uma técnica de regressão, e que a criança viu de onde é que ela veio, essa porta se fechou. E ela não teve mais essa visão, não veio mais essa visão para ela, para essa criança. Ela conta que a mancha dela sempre, ela ficava vermelha e sempre coçava, ela sempre incomodava aquela mancha. Depois daquele dia, aquela mancha não incomodou mais e a criança parou de ter medo de fogos de artifício. E daí ela relata um outro conto que ela teve também com outro filho. Ela passou por isso e ela fez essas regressões, ela aprendeu a fazer regressões, ela fez as regressões com as crianças, conversou com as crianças, deu corda para as crianças falarem. Teve coragem, né? Porque você precisa ter coragem, não vá pensar que é um espírito demoníaco, um espírito impuro que está pegando o teu filho, não tem nada a ver com isso. É só portas abertas de vidas passadas que a pessoa teve, né? E por que muitas vezes a espiritualidade permite isso, né? A espiritualidade não precisava permitir isso, mas ela permite para os pais, de repente os pais precisam mudar de vida, de repente os pais precisam crescer espiritualmente, de repente tem um pai lá que de repente gosta de futebol, bebe cerveja, faz um monte de coisas erradas, né? Chama os colegas para dentro de casa para ver futebol e falam besteira, e de repente o marido trai a esposa, sexo promíscuo, e muitas vezes a espiritualidade permite vir uma criança dessa na família, que é um dom de Deus, que é uma esperança, né? Um anjo que está na tua casa, para fazer aquela família se unir de novo, resgatar coisas perdidas, né? E fazer com que os adultos repensem a sua vida, né? Muitas vezes os pais são católicos, muitas vezes os pais são evangélicos, eles não acreditam nisso, eles não querem acreditar na espiritualidade, eles não querem acreditar em reencarnação. Eles só acreditam naquilo que a Igreja Católica fala, naquilo que os padres e os pastores falam por ele. E muitas vezes no mundo espiritual Deus permite que a criança tenha essas portas abertas para poder ensinar o pai e a mãe. E aí, muitas vezes, quando o pai e a mãe começam a conversar com a criança, dá voz, e fazer indagação para essa criança, a criança começa a conversar e explanar. E muitas vezes ela fala com uma vozinha até um pouco diferente, ela fala palavras que muitas vezes as palavras não sairiam correto quando ela não está com essa porta aberta, né? E quando ela está com essa porta aberta, as palavras saem bem corretas da boca dela, né? Então isso é uma forma de mostrar essa porta aberta, é uma forma de mostrar o mundo da reencarnação, de vidas passadas que o mundo espiritual permite entrar, né? Uma criança entrar na vida de um pai, de uma mãe, de uma família, né? Isso é um dom de Deus, é uma alegria para uma casa, né? Então, só que quem passa por isso, que não entende, que é católico, que é evangélico, que pensa que é espírito demoníaco, fica nervoso, fica triste e não sabe o que fazer. Mas é algo assim muito maravilhoso das coisas de Deus, você ter uma criança
E você vê conversar com essa criança e vê que ela viveu em outra vida, ela teve uma outra mãe, teve um outro pai. No caso dessa do livro, ela era até uma criança negra, né? Que viveu na Segunda Guerra Mundial, em 1800 e pouco. Depois essa mulher judia, ela foi até pesquisar essa guerra, realmente aconteceu essa guerra, realmente como é que ele contou, ou alguns fatos que ele contou aconteceu, ela conseguiu ver isso na história da guerra, né? E aí ela pegou e escreveu o livro, né? Ela escreveu esse livro, que ele tem uma capa azul. Ela escreveu esse livro. A curiosidade, se os irmãos um dia quiserem saber, ou se tiver alguém um dia que veja esse canal e quiser colocar nos comentários, no nome do livro, mas eu lembro que é um livro de capa azul. É um livro de capa azul. E a escritora é uma psicóloga e ela é judia, né? Ela é judeu, né? Do povo judeu, do povo de Israel. Daí ela conta também que existe uma Torá na lei judaica que as pessoas podem ver que é depois de 40 anos, tem que ser bem casada, tem que ser bem alicerçada na fé, que é uma Torá que fala sobre reencarnação, sobre espiritualidade, que já foi escrita há muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás. Ela relata isso no livro também que ela escreveu. Ela escreveu esse livro e depois ela ajudou outras pessoas, outras mães, outras famílias, né, com isso. Então ela aprendeu a fazer a regressão e ela ajudava as outras pessoas que tinham esses dons, né? Porque não é um problema, né? Isso é um dom na vida da família, né? A família só tem que saber entender e ter coragem para conversar, né? Coragem. Não achar que é um demônio, um espírito maligno, porque não é espírito maligno. Isso é coisas de Deus mesmo, né? Então provar para o pai e para a mãe. Muitas vezes a criança vem com algum probleminha, né? Tem algum problema de saúde, nasce com algum problema, né? E tem essa mediunidade. Essa mediunidade aflorada que essa criança tem pode ser para mostrar para os pais, né? Que eu não contei para os irmãos, e outra situação pode ser que a criança tenha, ela venha com essa mediunidade aberta, porque ela tem que trabalhar, né? Porque ela pode ser um espírito que veio para fazer alguma coisa grande, né? Pode ser uma mediunidade de luz e não uma mediunidade de prova, mas também pode ser uma mediunidade de prova. Pode ser uma criança que em outras vidas, outras encarnações, ela fez algumas coisas erradas e ela vem com essa mediunidade muito aberta para desde cedo começar a trabalhar já na sua casa. E essa criança vai resgatar futuramente almas para Deus, né? Através do trabalho dela num centro espírita, num centro universalista, ela vai resgatar pessoas, né, para Deus, né? Assim como os evangélicos, assim como os católicos, né? Falam dos evangelhos, das coisas, dos dogmas das suas religiões, e com isso eles vão resgatando as pessoas. Então isso é um dom de Deus, né? Muitas vezes tem muitas pessoas que não tem na família, né, criança assim. Aí o que a mãe faz? Leva lá no centro de Umbanda, leva lá no centro de Candomblé, nem conhece, não sabe se é aqueles troços que é mesa branca durante o dia, mesa preta durante a noite, nem pergunta, nem procura se informar. Vai lá e pede para eles lá fechar o dom da criança, né? Porque isso vai atrapalhar a criança. E nem os pais nem, né, muitas vezes até de preguiça, por ignorância, nem querem ler livros, nem querem, né, se aprofundar nisso para poder ajudar o filho, né? Para ajudar o filho a desenvolver, a crescer. Então, quando acontece isso, se um irmão, uma irmã está passando por isso, né, se acontece isso, compre livro, irmão, compre livro, mude a sua vida, para de beber, para de ver filme, de ver futebol, para de ver as coisas desse mundo, né? Porque a espiritualidade maior está querendo te mostrar alguma coisa espiritual com isso, né? Porque isso é um dom maravilhoso quando acontece isso numa família, né? Porque uma criança pequena vem com uma mediunidade dessa que começa a ver as coisas, começa a ver espírito, começa a sentir as coisas, né? Então, só que os pais muitas vezes naquela ignorância, ignorância não saber determinado assunto, né? Vai lá e acaba fechando essa mediunidade da criança, porque você consegue fechar. Tem esses centros obscuros, né? Que daí tem a Federação Espírita, né, do Brasil. Então a Federação Espírita é uma coisa bem bacana, bem legal. Eles vão lá, colocam lá uma proteção, né? Eles tapam essa mediunidade, esse campo aberto, essa porta aberta que a criança tem. E a criança não vai manifestar mais, né? Pode ser que nunca mais manifeste isso, né? E os pais acabam entrando numa situação que elas vão ficar devedor no mundo espiritual, porque
elas fecharam um dom que veio no seu filho, na sua filha, e por preguiça, por medo, por ignorância, por não querer ler, acabam perdendo, né, uma chance espiritual de poder realmente contemplar o mundo espiritual através da boca do seu próprio filho, né? Seu próprio filho acaba sendo a pessoa que vai anunciar o evangelho, vai anunciar as boas novas, e os pais acabam se convertendo, né? Fazendo reforma íntima. O que é reforma íntima? Parar de beber, parar de fumar, parar de fofocar, parar de trair, parar de derrubar, parar de se misturar com os irmãos que só querem as coisas fáceis, as coisas ruins, né? E optam por essa vida, continuam nessa vida e fecham o dom da criança. Só que a criança, como veio com esse dom, a partir da hora que você fecha, a criança pode ter outros problemas, né? Ela pode ter outros problemas. Que nesse caso, se os pais não tivessem preguiça, eles iam trabalhar, podiam até levar no centro kardecista. No igreja evangélica e na igreja católica não adianta levar, como falar que é espírito maligno. Mas no centro espírita vão levar essa criança e eles vão ensinar, vai desenvolver, tem paciência, vai uma vez por semana, né, e vai ajudando, eles vão mostrando, vai lendo livros e vai desenvolver. E essa criança vai cada vez mais crescendo. Ou ela pode muito bem, depois dos 7 anos, o mundo espiritual fechar isso e depois abrir, né? Ela tem uma vida normal e vai fazer as coisas normal, ou se ela já tem alguma dificuldade, né? Que ela vem com alguma dificuldade mental, alguma dificuldade motora, ela vai viver a vida dela e depois talvez lá na frente a mediunidade dela volte, né? O mundo espiritual, os irmãos espirituais começam a abrir essa mediunidade de novo nessa criança que vai se tornar um jovem, se tornar um adulto, através de sonho, através de visões, ela vai começando a abrir de novo, ela vai para um centro, começa a trabalhar e desenvolver essa mediunidade novamente, acaba fazendo coisas bonitas. Ou desde criança essa pessoa já começa a fazer, já começa até a causar os pais o pai e a mãe começam a ver obra, começa a ver libertação, começa a ver milagre na casa, né? Porque com os irmãos espirituais eles falam, né, que a partir de agora, que nós estamos subindo para a 5ª dimensão, as crianças vão vir com bastante mediunidade, e vai vir encarnado, vai encarnar muito espírito de luz, muito anjo vai encarnar. Esses espíritos de luz encarnado, eles vão vir com certas dificuldades, né? Eles não vão vir com todas as mediunidades abertas ou uma criança totalmente normal. Essa criança pode vir com algum problema, né? Porque imagine só, um espírito angélico, né, que vive em angelitude, vive num nível de espiritualidade que para nós a gente não consegue nem entender de quão maravilhoso é esse nível que ele vive, né? Um espírito angélico. Aí Jesus, né, Deus, o mundo espiritual, conversa com ele e fala assim: desce lá na terra para ajudar os meus servos, porque agora nós estamos na transição de 3ª para a 5ª dimensão e eles precisam evoluir. Então você desce lá, vai nascer numa família assim, 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 você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai ajudar na engenharia, você vai ajudar na medicina, você vai ajudar na teologia, você vai ajudar na mediunidade, e assim vai. E esse espírito desce, né, e ele pode vir com algum probleminha, alguma limitação, né, de cabeça, de psíquico, de pensamento, motor, pode vir com algum problema, porque muitas vezes eles têm que fazer isso, o mundo espiritual tem que fazer isso, porque o espírito angélico, ele não vai conseguir viver nesse corpo denso de 3ª dimensão, pesado, né? Ele vai querer voltar para o mundo espiritual e se entrar numa família de uns pais que não entendem, aqueles católicos, sabe? Que não quer saber de nada, evangelho não quer saber de nada, tudo é demônio, tudo é satanás, tudo isso, tudo aquilo. O que vai acontecer com isso? Vão acabar acabando com a vontade da criança. Só que ele veio com dom e ele não trabalhou esse dom vai ficar corroendo ele por dentro. E ele não vai querer ficar aqui na Terra. E daí muitas vezes ele pode se suicidar. E a culpa pode recair em cima do pai e da mãe que não soube desenvolver isso no seu filho. Seu filho veio com um dom maravilhoso, né? Teve um anjo dentro da sua casa, um anjo de luz que veio para fazer as coisas maravilhosas e não deu o devido valor. Muitas vezes vai no centro espírita e acaba fechando essa mediunidade, acaba fechando essa porta.
que diz, né, daí você vai lá no centro espírita para criança lá com 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos, você fecha, daí eles falam para você, ó, quando ele tiver 16, 17 anos, você volta aqui no centro espírita que a gente abre. Nunca mais o pai e a mãe voltam, nunca mais o pai e a mãe não querem nem saber disso aí. Deixa de lado, meu filho tá bom, não quero saber. Como tem, assim, irmãos que falam para mim muitas vezes, né? Não, eu não quero nem seguir essas coisas que você fala, eu não quero nem seguir o espiritualismo, o espiritismo, né? Porque a gente muitas vezes começa a ver coisas, começa a ver espíritos, eu não quero ver isso, não quero ver aquilo. Mas muitas vezes o mundo espiritual permite que a gente veja para reforçar a nossa fé, reforçar aquilo que nós acreditamos, né? E a gente ter medo e não desenvolver é ignorância, porque está muito apegada a dogmas católicos, muito apegada a dogmas evangélicos, e aqui você não consegue desenvolver e não consegue crescer. Você não desenvolvendo, crescendo, quando você desencarnar, você vai ter que fazer umas estadias, né, em uns lugares não muito bons, para depois subir, né, ter um plano novamente encarnatório e descer. E cada vez que você faz as coisas erradas, se você fazer muitas coisas erradas, você já está projetando o teu próprio corpo e na família que você vai nascer, e no país que você vai nascer, e na cidade que você vai nascer. E pode ser numa família não tão boa. Pelo contrário, se você pegar essa criança, desenvolver, se você se desenvolver, se você correr atrás, você já está projetando o teu próximo corpo e a próxima família que você vai encarnar. Que já pode ser uma família de luz, né? Já pode ser uma família de luz. Até o ano 3000 é para nós já estarmos, né, num planeta regenerado de quinta dimensão, porque a Terra já está e já está vibrando, né? Os irmãos espirituais já estão vibrando para nós amor de quinta dimensão. Então, vocês podem ver aí nos noticiários, nas TVs aí abertas, né? O que está aumentando de crime, o que está aumentando de suicídio, né? Porque as pessoas que estão em terceira dimensão, que não querem desenvolver, não querem crescer, elas não vão conseguir ir com essa energia, elas vão querer sair do corpo, vão querer deixar o corpo, porque a energia de quinta dimensão é uma energia muito forte para elas, porque elas estão na terceira dimensão. Estão no ego, né? Querem ser grossas, querem passar os outros para trás, querem ser ruins, né? Egoístas, né? Faladeiras, falam mal das pessoas, né? Corruptas, querem só se ver no bem bom, querem ganhar muitas vezes a vida fácil, né? Então vai desenvolvendo e vai crescendo e vai fazendo cada vez mais as coisas materiais e cada vez mais vai se enfiando, né? Nas energias densas, nas energias baixas, e quando desencarnar vai para um umbral, vai passar lá uma estadia e de repente vai para um umbral e, como optou por tanta coisa ruim, nem fica mais aqui na Terra, né? Vai ser transmigrado para um outro planeta da terceira dimensão de sofrimento, né? Sofrimento. Porque imagina você começar num planeta de terceira dimensão lá atrás, né? Ou num mundo lá que o pessoal tem espada, ou não tem espada, na época das cavernas, os bichos matando, né? Vai começar num mundo desse de novo, né? Porque não soube fazer as escolhas, não quis fazer as escolhas. O mundo espiritual, de agora, nesses momentos, né, só vai aumentar a luz, né? As trevas vão começar, a energia trevosa vai começar a diminuir e a energia de luz vai começar a aumentar. Já está aumentando, né? Até o ano 2500 já vai aumentar bastante, e daí o ano 3000. E a tendência é não encarnar mais espírito trevoso, espírito ruim, espírito bandido, né? É para começar a encarnar agora, começar espíritos de luz, né? E aqueles muito ruins já vão ser tirados, transmigrados na Terra, né? Sim, vão sair daqui para um outro planeta. Através de como é que eles vão ser transmigrados? Através de naves, né? Ser colocado dentro de naves e vão ser transmigrados para outros planetas. Mas como é que ele vai fazer para se acoplar lá? Então lá, quando ele chegar lá, o perispírito, automaticamente, quando ele chegar na densidade ou na atmosfera do próximo planeta, o perispírito, como se fosse um raio, ele já vai assumir aquela densidade do planeta. E daí só vão programar a reencarnação e você vai reencarnando, vai ficar lá 30 mil anos, 50 mil anos, 100 mil anos, até você ter a chance que nós estamos tendo agora de evoluir de terceira para quinta. E que você não está dando o devido valor, né? Porque você continua bebendo, continua fazendo as coisas erradas, continua com os amigos errados, aqueles amigos que levam você sempre a ter as facilidades da carne, né? Eles chamam, o mundo espiritual fala de paixões da carne, né?
que você tem essas paixões, né? Gosta das coisas mundanas, né? Não quer deixar as coisas mundanas, bebida, jogo de futebol, porque traz briga, energias ruins, né? Então, isso só vai trazendo melancolia e tristeza, né? Aquela alegria efêmera, né? Efêmera que passa rápido, né? Efêmero quer dizer que passa rápido. E você vai cada vez mais se afundando nas energias ruins. E muitas vezes Deus permitiu, né, o mundo espiritual permitiu de vir um anjo na tua casa e você não soube trabalhar. Então tem que trabalhar, não importa se ele vem com alguma deficiência, né? Quanto mais de luz, muitas vezes, mais deficiência ele vai ter. Tem que prestar atenção na criança, né? Porque se a criança começa a falar as coisas de luz, coisas do amor, se a criança é muito amorosa, ela é uma criança, é um espírito de luz. Agora, se a criança desde cedo é ruim, xinga, fala, pô, já quer puxar pro lado ruim, quer puxar cabelo, fazer isso, então já é um espiritinho já que encarnou, mas era um espírito bem trevoso, um espírito bem consciente, né? Que veio do umbral e encarnou na família e já vem fazendo coisas ruins, também tem que prestar atenção nisso, né? Mas geralmente quando a mediunidade é aberta, geralmente são coisas boas, né? Ou é uma mediunidade prova, que a pessoa foi muito ruim e veio com essa mediunidade aberta para fazer as coisas. E você, muitas vezes, pai e mãe, né, você tem que ter coragem, ler livros, buscar e tentar entender e tentar desenvolver isso na sua filha. Não esquecendo que quando era para nascer essa criança, você foi desdobrado à noite com a tua esposa e vocês aceitaram o desafio de ter esse espírito que ele ia desdobrar, que ele ia ter a mediunidade aberta lá com 3, 4 anos, 5 anos, ele começar a ver as coisas. Vocês fizeram, assinaram um documento espiritual, vamos falar assim, né? Assinaram esse compromisso espiritual que vocês iam saber encaminhar ele. Iam correr para encaminhar, mas como você aí acordou outro dia na carne, né? Católico, que não quer saber das coisas, quer saber só das coisas, né, desse planeta, né? Não quer deixar nenhum vício, não quer deixar nada, não quer evoluir. Aí você vai lá, o que é mais fácil, né? Eu vou lá e tranco a mediunidade do meu filho. Porque eu não quero saber disso, porque eu não acredito, porque isso, porque aquilo. Daí começa a causar problemas. Daí acaba muitas vezes passando por dificuldades, né? E não sabe por que tá passando, por que passa, né? Mas eu acho que se esse vídeo ajudar alguém, irmão, louvado seja Deus, né? Espero que eu fiz esse vídeo assim para tentar ajudar aquelas pessoas que podem ter, né, nas suas casas, seus filhos pequenos até 7 anos tenham essas portas abertas. Ou depois dos 7 anos, dos 10 anos, dos 12 anos, dos 15 anos, né? Sempre converse com seus filhos sobre isso, se eles veem alguma coisa, se eles têm medo, né? Se é uma criança muito parada, uma criança que tem medo, converse com eles. Muitas vezes eles já têm essa mediunidade aberta. Eles veem o espírito à noite e eles acham que é demônio, acham que é bicho, de acordo com o que você fala para eles, né? Como você fala para eles, eles vão ter o entendimento, né? Então tem que cuidar muito quando você vai falar para uma criança, né? Quando ela vê alguma coisa, né? Ah, isso não é não é do bem, isso é do mal, isso é coisa ruim. E muitas vezes a criança está vendo um anjo, né? Um anjo de luz na frente dela. Tá vendo lá um Chico Xavier, tá vendo Jesus, né? Tá vendo uma pessoa, um anjo que veio para ela, né? Porque já se conhece no mundo espiritual, né? Porque ela encarnou, era um anjo que encarnou, né, numa família. E o colega dele, que é anjo, veio falar com ele, veio conversar com ele, veio mostrar para ele, veio até proteger ele, né? Ele teve essa mediunidade e viu. E você fala que é um espírito mau, ele vai acreditar que é e vai cada vez se afastar mais das coisas espirituais da luz, né? E tudo isso que você fizer, você vai responder por isso, né? Tudo que você jogar contra a espiritualidade maior, você vai ter que fazer alguns acertos depois, né? Tá bom? Então, espero que tenham entendido. Se ainda tiver alguma dúvida, se vocês quiserem comentar, comentem. Comente ali, né, no vídeo, ou quem me conhece quiser conversar comigo pessoalmente, a gente vai conversando, tá bom? Então, Deus abençoe, fique na graça, na paz de Deus. Deus abençoe e a paz de Deus.